Olá! Que alegria ter a sua companhia em mais essa reflexão da nossa jornada de 365 dias com a Bíblia. Hoje, no nosso 80º dia, a gente vai mergulhar em leituras que nos mostram um contraste, olha, muito poderoso e que faz a gente pensar. Imagina só a cena. De um lado, a gente tem um profeta, o Balaão, que foi contratado, pago, para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus age de um jeito que ele simplesmente não consegue, da boca dele só saem bênçãos, profecias lindas sobre o futuro do povo. Agora, do outro lado, a gente vê esse mesmo povo, que acabou de ser abençoado, se entregando de bandeja para a idolatria, para a imoralidade. E é essa tensão, sabe, entre a fidelidade de Deus e a nossa fragilidade que vai guiar a nossa conversa de hoje. Então, o que a gente vai ver hoje? Nosso caminho passa por 5 pontos. A gente começa em Atos dos Apóstolos, vendo o Espírito Santo guiando a missão. Depois, a gente mergulha no Salmo 82, um verdadeiro clamor contra os inimigos. Aí, vamos para Números para ver de perto essa história do profeta e da queda do povo. Em seguida, vamos entender o que é o zelo que salva. E para fechar, uma reflexão profunda com o catecismo sobre a culpa de todos nós, pecadores. Bora começar então. Nosso ponto de partida é o livro de Atos dos Apóstolos, acompanhando a segunda grande viagem missionária do apóstolo Paulo. Lá em Derbe e Listra, Paulo encontra um jovem discípulo, Timóteo, que era super bem falado na comunidade, filho de mãe judia e pai grego. E aqui, Paulo toma uma decisão muito sábia, muito pastoral. Ele circuncida Timóteo. Mas calma, não porque a lei de Moisés exigisse, mas para facilitar o diálogo, para abrir portas na hora de pregar o evangelho para os judeus da região. É uma baita lição de sensibilidade cultural para que a mensagem pudesse chegar. E olha só que incrível essa jornada. É como se o Espírito Santo fosse o GPS da missão. Eles tentam ir para a Ásia, o Espírito impede. Tentam ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não deixa. Isso é muito forte porque mostra que o plano não é humano, a direção é divina. Portas se fecham para que a porta certa se abra. E ela se abre em Troade, quando Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. E é assim, de forma surpreendente, que o evangelho pisa pela primeira vez no continente europeu. E chegando em Filipos, a gente conhece Lídia, o primeiro fruto dessa nova etapa. Uma mulher de negócios, vendedora de púrpura e uma mulher temente a Deus. Enquanto ela escutava Paulo pregar, a Bíblia diz uma coisa linda: o Senhor abriu-lhe o coração. A conversão é essa obra delicada de Deus. E Lídia não só se torna a primeira pessoa batizada na Europa junto com sua família, mas também abre as portas da sua casa com uma generosidade imensa para acolher os missionários. Mas a gente sabe que uma missão guiada por Deus não é uma missão sem dificuldades, muito pelo contrário. Esta oposição que a igreja nascente enfrentava já era uma realidade lá no Antigo Testamento. E essa angústia do povo de Israel se transformava em oração. É isso que a gente vai ouvir agora no Salmo 82. Dá para sentir a urgência nesse clamor, não é? É um povo que se sente cercado, que vê as nações vizinhas se unindo para acabar com eles. A oração é quase um grito de desespero. Senhor, faz alguma coisa, não fica em silêncio, porque essa gente não odeia só a nós, eles te odeiam. Mas aí vem a virada de chave da oração. O objetivo final não é a vingança, não é simplesmente acaba com eles. O desejo mais profundo do salmista é que, no fim das contas, todo mundo reconheça que só o Senhor é Deus, que a glória seja dele. E essa mesma confiança na proteção divina é o que sustenta a igreja, que avança no meio de tantas oposições. E agora a gente chega no livro de Números, numa das histórias mais paradoxais e fascinantes da Bíblia. Lembra do Balaão, o profeta pagão contratado para amaldiçoar Israel? Pois bem, o Espírito de Deus o domina de tal forma que da boca dele só saem bênçãos. E no meio dessas bênçãos, Balaão diz algo que vai ecoar por toda a história da salvação. Ele enxerga lá no futuro um mastro que sai de Jacó, um cetro que se levanta de Israel. É uma visão messiânica, uma profecia sobre um futuro rei que viria do povo de Deus. Para nós, cristãos, é impossível não ver aqui um anúncio do próprio Cristo, a estrela que veio para nos guiar. Bom, depois de uma profecia dessas, de uma bênção tão poderosa vinda de onde menos se esperava, a gente pensa, agora o povo vai se manter firme. Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada brusca, chocante e que serve de um alerta muito sério para todos nós.
Logo depois de tudo isso, o povo se estabelece em Setim e cai. E cai feio. Eles se deixam seduzir pelas mulheres de Moabe, mas o problema vai muito além do corpo. É uma sedução espiritual. Eles começam a participar dos sacrifícios e a adorar o ídolo delas, Baal-Fegor, quebrando a aliança com o Deus que os tinha libertado e abençoado. E a ira do Senhor se acende. A consequência do pecado é terrível. Uma praga se espalha pelo acampamento. E o número é assustador. 24.000 homens morrem. É um número que nos deixa sem palavras e que mostra a seriedade com que Deus trata a quebra da aliança, a idolatria. Foi uma crise profunda para Israel. Mas no meio dessa tragédia toda, uma pessoa se levanta. Finéias, o neto do sacerdote Arão. Ele vê um israelita desafiando a Deus abertamente na frente de todo mundo. E Finéias é consumido pelo que a Bíblia chama de zelo. E é importante entender isso. Não é uma raiva cega. É uma paixão ardente pela honra de Deus, um amor que não suporta ver a aliança sendo profanada e que o leva a agir para restaurar a justiça. E a atitude de Finéias, por mais dura que pareça aos nossos olhos, detém a praga. E Deus reconhece e recompensa esse zelo. Ele estabelece com Finéias e sua descendência uma aliança de paz e a promessa de um sacerdócio eterno. A ação decisiva de um homem em defesa da santidade de Deus trouxe salvação para todo o resto do povo. Essa história da infidelidade de Israel lá em Baal-Fegor nos joga numa questão teológica muito mais funda, que tem tudo a ver com a nossa fé. Afinal, quem é o responsável pelo pecado? E o Catecismo da Igreja Católica vai direto ao ponto, aplicando essa pergunta ao maior dos mistérios, a paixão e morte de Cristo. A pergunta é essa, direta: quem é o responsável pela morte de Jesus? Essa é uma pergunta que infelizmente já foi usada para justificar muito ódio e muita injustiça ao longo da história. Seria um povo? Um grupo específico? A resposta que o Catecismo nos dá é clara e transformadora. A primeira coisa que a Igreja faz é colocar um ponto final em qualquer acusação injusta. Ela ensina, de forma definitiva, que a responsabilidade pela paixão de Cristo não pode ser atribuída coletivamente a todo o povo judeu, nem daquela época e muito menos de hoje. Isso seria um erro teológico e uma grave injustiça. Então, se não é um povo específico, para onde a responsabilidade aponta? A Igreja nos convida a olhar no espelho. Ela ensina que os verdadeiros autores da paixão de Cristo fomos nós, os pecadores de todos os tempos. Cada pecado, de certa forma, foi um instrumento que contribuiu para os sofrimentos do nosso Redentor. E o Catecismo vai ainda mais fundo, com uma conclusão que é chocante e, ao mesmo tempo, profundamente libertadora. Ele diz que a nossa responsabilidade, a dos cristãos, é ainda maior. Por quê? Porque muitos dos que participaram da paixão agiram por ignorância. Mas nós fazemos profissão de conhecê-lo. E quando a gente o renega com as nossas atitudes, com os nossos pecados, é como se estivéssemos conscientemente levantando a mão contra ele de novo. E assim, a gente encerra a nossa reflexão de hoje juntando as duas pontas. De um lado, vimos o zelo de Finéias, esse amor ardente que defende a honra de Deus e restaura a aliança. Do outro, fomos confrontados com a nossa própria responsabilidade pelo pecado. A pergunta que fica, então, é: como podemos unir essas duas realidades? Como cultivar em nós um zelo santo que nos leve a combater o pecado na nossa própria vida e a viver de um jeito coerente com a fé que a gente professa?